Oi, graça e paz. Bem-vindos, bem-vindas. É um prazer ter você conosco. Você está no canal Luzia Telestai. Sério, novamente aqui na presença de Deus, queremos falar a palavra de Deus. Sabe uma coisa que é importante para mim e para você? Com todo respeito. É bom cada um cuidar da sua vida, fala sério, não é? Não, porque é assim, né? Tem pessoas que gostam de falar da vida dos outros. Não pode, gente. Tem que parar com isso. Então, mandando um recado aqui para você, assim, ó. Vai cuidar da sua vida. Sem ofender, não é você, tá? Mas você fala isso. Porque tem gente que não sei o que acontece. Sinceramente, não sei, tá? É bom a gente fazer o que tem que fazer, né? Tentar descobrir a vontade de Deus e ficar dentro da vontade de Deus, que é o melhor lugar. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para a gente ficar. Mas às vezes a pessoa quer ficar cuidando da vida dos outros. Para, hein? É isso mesmo. Vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Não devo nada para ninguém, não. Pago minhas contas em dia, graças a Deus. Ele tem sido fiel na minha vida, tem me dado assim condição de pagar minhas contas, então eu não devo nada para ninguém. Sério mesmo, tá? Agora, Paulo disse, eu concordo, devo amor, né? A gente deve amar a pessoa, né? Perdoar a pessoa, relevar isso, né? Vamos fazer. Mas, né? Cada um cuida da sua vida. E hoje nós vamos falar de um negócio muito interessante, né? Nós vamos falar sobre salvação. Você sabe que o doutor Martin Lloyd Jones, você já ouviu? Eu já falei dele aqui no canal, né? Esse doutor Martin Lloyd Jones foi um dos últimos homens um dos, né, grandes homens da nossa era de pregador, foi um grande pregador, né? E ele sempre falava que a gente não pode deixar a base do evangelho, os rudimentos do evangelho esquecido, tem que sempre estar lembrando. E nós vamos fazer uma lembrança aqui para alguns vídeos, né? Que é a certeza da salvação, tá bom? Você fica comigo? Quero convidar você para ficar comigo. Eu não tô com raiva de você, não, de jeito nenhum. Falar de mim. Vamos combinar assim, ó. Se quiser falar de mim, fala, sem problema. Eu não ligo. Não, não vou ligar, não. Tá perdoado. Em nome de Jesus, tá tudo perdoado. Agora, o que vai acontecer com quem crê em Jesus? Se a pessoa crê em Jesus, João 11, 25, diz um negócio muito legal. E eu vou ler para você aqui. Meu nome é Luzia, você está no canal Luzia Telestai. Luzia Telestai, disse Jesus, 11, 25 do Evangelho de João. Disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha, que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus disse isso. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E você sabe que esse capítulo 11 aqui do Evangelho de João está falando sobre a morte de Lázaro, o amigo de Jesus. Lembra disso? Olha, Senhor, aquele que tu amas está doente. E Jesus não foi lá para curar ele, demorou tal. Quando chegou já tinha 4 dias que ele tinha morrido, né? Aí o Senhor Jesus falou assim, ó, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Então, quem crê em Jesus vai viver para sempre e eternamente. É Deus que quer isso. Deus fez tudo para que a gente chegasse a esse ponto de voltar para Ele.
Gente, antes da criação do mundo, Deus já tinha um propósito de ter você, de ter eu na vida dele. Sabia? Você na vida de Deus, eu na vida de Deus, era o alvo dele. Nós éramos alvo do coração de Deus. Aí entrou o pecado, perdeu-se, né? A nossa comunhão com Deus, nascemos já em pecado e ele veio. Deus veio em Jesus, através de Jesus, o Verbo que se encarnou, Evangelho capítulo 1 de João, o Verbo se encarnou, habitou entre nós, né? E ele diz assim, aquele que crê em mim, ainda que morre, vai viver com ele para sempre, eternamente. Essa é a ideia de Deus. Deus não é brinquedo, não. Ele não fez o homem para morrer, ele fez o homem para viver com ele, né? Então, nós somos salvos pela graça de Deus. E é assim, é por meio da fé que nós somos salvos. De acreditar nesse bondoso Deus, de acreditar na graça de Deus. Efésios 2:8 fala isso. Somos salvos pela... Não é uma pretensão. Ah, vocês são muito pretensiosos. Vai falar assim que você é salvo. Sim, podemos falar. Sabe por quê? Porque não é um merecimento meu ser salvo. Não é um merecimento seu. É dele, de Jesus. Ele, Deus, veio, pagou meu erro seu para dar essa condição para a gente. Morar com Deus. A fé é dom de Deus e ele deu essa fé que é dom dele para a gente acreditar naquilo que a Bíblia diz aqui. Gente, nós estamos falando na palavra de Deus, estamos falando sobre ter certeza de salvação. Você pode ter certeza de salvação. Eu vou ler Efésios 2, versículo 8. Olha o que diz aqui Efésios 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Olha que glória! Não é porque nós somos bonzinhos que a gente não é bonzinho. A gente é bem malzinho, né? Mas é pela graça. É pelo grande amor de Deus. Por meio da fé. Ele deu a fé para nós, para a gente acreditar nele. E daí... Ele fala assim, isso não vem de você, é dom de Deus, a fé é dom, um dom que Deus deu para a gente acreditar que nós vamos morar com ele no céu. A gente crê que Jesus, Deus, veio morar nessa terra, viveu sem pecado, ficou aqui 33 anos sem pecado. Nasceu de uma virgem, da Virgem Maria, abençoada Maria. Sim, uma Maria abençoada, mulher de Deus. Sério? E ali o Espírito Santo gerou Jesus dentro da Maria. Ele foi gerado, ele ganhou um corpo humano. Corpo que Satanás não tem. Satanás não tem corpo humano aqui nessa terra. E Jesus fez ali, olha, a essência da vida nasceu dentro da mulher. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, foi formado dentro de um ventre humano. O ventre humano é o ventre da Maria, né? E aí, gente, nasceu um ser humano Deus 100%, ser humano homem 100%, 100% homem, 100% Deus. Viveu a vida aqui sem pecado, para nos dar salvação, para nos levar de volta para Deus, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa gloriosa. Não, a gente não pode esquecer essas coisas. Tá certo. O doutor Martin, ele tá certo. Temos que lembrar, vamos lembrar sim, com alegria, com prazer, com satisfação. E vamos falar desse grande amor de Deus, né? Agora, o que é preciso para a gente... Porque, gente, nós nascemos em pecado, certo? Todos nós. Tem um aqui que nasceu sem pecado. Ah, mas um bebezinho? O bebezinho nasceu a semente do pecado. Só que ele é um pecadorzinho que, né, vai crescer e vai ser pecador grande, né? Que bonitinho, bebezinho. É um pecadorzinho bonitinho, né? Mas nasceu semente do pecado, de Adão.
Todo mundo que nasceu nessa terra, nasceu já com o pecado dos nossos pais lá do passado. Adão pecou e toda a humanidade caiu. Foi assim, né? Agora, o que é preciso para a gente receber o perdão? Então, a gente está falando aqui, como a gente vai receber perdão? Através de Jesus. Vamos ler Atos. Ó, Atos capítulo 10, 42 e 43. Gente, é tão gostoso. Nós vamos trilhar aqui, ou caminhar, fazer uma caminhada, assim, em vários textos da Bíblia, mostrando o amor de Deus, o que Ele fez, como Ele fez, para a salvação, para dar essa salvação de graça, né? E para a gente não morrer e viver com Ele para sempre. Ó, Atos 10, 42 e 43. Aqui já é Paulo falando, tá bom? É a carta aqui de Paulo. Atos, né? Não, Atos não é Paulo. Gente, Atos é Lucas. É Lucas que escreveu. Lucas escreveu o livro de Lucas, né? Que a gente fez um comentário esses dias. E também escreveu Atos dos Apóstolos, os acontecimentos, né? Depois da que Jesus ressuscitou e tal. Então, o Lucas médico, aliás, o Lucas, né? Foi o único escritor da Bíblia que não era gentil. Não, que era gentil, ele não era judeu, né? Ele não era hebreu, ele não era judeu. Ele era gentil, Lucas. Ele era um escravo. Lucas era um escravo, né? E ele conviveu lá com Paulo um tempo, né? E ele é um grande pesquisador, pesquisou os milagres de Jesus, os acontecimentos, escreveu tudo. Cara massa, cara muito de Deus, Lucas, né? O médico amado. Ele cuidou do Paulo, né? Então vamos ver aqui, Atos 10, 42 e 43. Eu viajo, né? Começo a falar, vai viajando. Mas vamos lá. Atos 10, 42 e 43 diz o seguinte: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Olha só. Todos os profetas dão testemunho dele. E de que todos o que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Olha que coisa, né? Então, para a gente receber o perdão do pecado, a gente precisa crer, né? Crer em Jesus. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele, testemunhar que foi ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Deus constituiu Jesus dos vivos e dos mortos, né? Todos os profetas dão testemunho de Jesus. Lá atrás, o tempo todo vem falando de Jesus. A partir de Gênesis, desde Gênesis, vem falando de Jesus, né? Desde a queda lá, já começou a falar de Jesus, certo? Aí, fala de Jesus e diz assim que Deus constituiu ele juiz de vivos e de mortos. E aí os profetas aí falando tal, né? Todo aquele que nele crê recebe perdão do pecado. Quer ser perdoado? Então crê no nome de Jesus, tá? Aí tem aquele caso, né? Que mais pra frente a gente vai ler lá, que é o Romanos 10, 8, 9 e 10, né? Você tem que confessar Jesus. Mas é isso, né? Então, mas olha o que interessante, eu tô falando aqui dos profetas, mas vamos lembrar aqui do Isaías, porque Isaías 45, 17, fala o seguinte, ó, mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Israel, o povo de Israel, e todos aqueles que creem em Jesus através do povo de Israel, porque a ideia era que eles fossem divulgar o evangelho, né? E acabou que esqueceram, sei lá, distraíram, mas aí ficou os discípulos lá, né? E começou a grande comissão, né? E aquela fuga lá, foram falando de Jesus, o evangelho chegou até aqui, ó, no Brasil. Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Olha, Isaías falando que nós que cremos no Senhor Jesus não vamos ser envergonhados. Não vamos. De jeito nenhum. Nós não vamos ser envergonhados ou constrangidos porque nós cremos no Senhor Jesus, né?
Então, seremos salvos através de Jesus. Isaías que falou, 45:17, né? E que tipo de salvação foi essa? Salvação eterna, para sempre. Não é salvação daqui até a semana que vem. Ah, vou pecar a semana que vem, vou perder a salvação. Isso não existe. É salvação eterna. Quando a pessoa recebe Jesus, acontece o milagre do transporte das trevas para a luz. Não volta mais para lá. Pecou, perde perdão e acerta. Abandona o pecado. Tem que abandonar o pecado. A pessoa não pode gostar do pecado, curtir o pecado e ficar com ele lá, não, que sem chance. Aí quer dizer que você realmente não entendeu. Não entendeu Jesus. Porque quem entende Jesus quer viver para ele. E busca uma vida de santidade, busca uma vida fugindo do pecado. E o Espírito Santo dá força, te capacita, te dá cobertura para você ser aquela pessoa que consegue desviar do pecado. Mas se de repente acontecer, o Espírito Santo te constrange a pedir perdão, se arrepender, abandonar, certo? É assim que acontece. Eu sou a Luzia, você está no canal Luzia Telestai. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Nós estamos falando de como ter certeza da salvação. Esses são os primeiros textos. Gente, tem coisa, hein? Tem coisa para falar sobre a certeza da salvação. E nós vamos fazer o que o doutor falou. O doutor Martin Lloyd Jones. Vamos falar sobre como ter certeza da salvação. Hoje foi como ter certeza da salvação número 1. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.